E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e o Japão já definiu o que vai ser seu primeiro-ministro, tá? Ele definiu, mas não, como é que fala assim? Não acertou direitinho. Por quê? Entre definir e acertar são duas coisas diferentes. Porque o acertar é tomar posse. Como ele não tomou posse ainda, tá? Mas já foi definido pelo partido quem que vai ser. Então tá, vai dar o Ishiba, né, o Shigeru Ishiba, o próximo primeiro-ministro, se não acontecer nada nesse interim. Eu falo nisso porque sempre pode acontecer alguma coisa, tá? No mundo de política, você sabe como é que é. Aí nisso o Yen já deu uma mexida, tá? Ele já deu uma flutuada aí que eu vou trazer isso para você, por causa que os investidores ficam de olho, tá? Aí como outra matéria, no caso a segunda matéria, seria o teste, tá, do míssil balístico chinês, que é muito estranho por sinal. Tá? Por que é muito estranho, japonês? Porque o último teste de míssil balístico da China foi em 1980. E agora ele faz isso? E ontem eu soltei uma matéria falando que o Japão está querendo comprar, já está fazendo preparativos para compras de gás para caso de emergência. Então já dá para você sacar que tem algum cenário fechando por aí. Tá? E, como última matéria, se der tempo, tá? A loucura da Associação Japonesa de Ônibus. Por que loucura? Os caras são doidos de jogar pedra, tá? Por causa da declaração que eles soltaram. Por que disso, japonês? Porque eles falaram que eles vão colocar, eles querem automatizar os ônibus para ser aqueles ônibus sem motorista, tá? Até 2030 e sem pagamento em dinheiro, no caso, pagamento por aproximação e etc. Mas por que você está falando tudo isso? Porque eles estão falando que eles querem aumentar o número de motoristas. Fez sentido? Porque eles querem colocar ônibus totalmente autônomos e eles querem aumentar o número de motoristas. Fez sentido? O ônibus autônomo é aquele ônibus que dirige sozinho. Então, para que mais motorista? Então já dá para você sacar que tem alguma coisa muito errada aí, tá? Então por isso que eu quero trazer para você também o tamanho da loucura. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para você receber as notificações de vídeo que acontecem aqui no canal, tá? Vamos lá, para você ficar bem informado. Shigeru Ishiba, tá? Ele foi praticamente assim, o Partido Liberal Democrata, ele definiu que o Shigeru Ishiba vai ser o próximo primeiro-ministro, tá? A Takaichi perdeu, né, para ele, ficaram os dois ali pau a pau, com a margem até meio ampla, tá, de diferença. Mas por que a Takaichi perdeu? Sendo que a mulher, o Kishida, ele estava fazendo todo aquele preparativo para a mulher, que não sei o quê. Por que a mulher? Japonês, você tem coragem de falar um negócio? Tenho. Não tem? Eu vou passar pano para quê? Por quê? Vamos falar a verdade. Muitas das regras que correm hoje em dia, que elas não mudam por causa de quê? A cabeça dos políticos está lá em 1900, lá vai bolinha ainda. Não deu uma melhorada. Então, com isso, eles têm aquela ideia retógrada, tá? Que certas coisas devem permanecer. Por que o Koizumi ele perdeu para o Shiba? Porque é novinho. Japonês, por causa de... Por que eles falam? Por que a ideia do novinho? Porque eles falam que uma pessoa de mais idade ele tem mais experiência. E tendo mais experiência, ele vai tomar, como é que fala assim? Decisões mais ponderadas e mais assertivas do que uma pessoa mais nova, sem experiência, impulsiva. Então, já dá para você sacar por que o Koizumi perdeu e por que a Takaichi perdeu. Tá? Por mais que muita gente pode falar assim, japonês, você tá doido falando esse tipo de coisa. Mas é verdade. Quem conhece a cabeça do japonês aqui sabe do que eu estou falando. Principalmente o parlamento japonês, que tem muito idoso lá. Então o negócio para mudar não vai ser assim da noite pro dia. Tá? Japonês, mas por que deu isso hoje? Porque ontem o Kishida, depois que eu gravei toda a matéria, etc., o Kishida, ele entregou, tá, para o partido o papel de transição. O que isso quer dizer?
Era o papel que ele já estava se retirando do cargo, que ele tem que se retirar até o final do mês, o Kishida, se retirando do cargo. E o papel de transição é como tem que ser feita a transição de uma, como é que se fala assim, de acordo, tá, com a parte imperial, etc, o caramba 4 aí, de uma transição de um primeiro-ministro para o outro. Tanto que hoje, como é que se fala? O Ishiba, ele vai ter que dar, como é que fala assim, uma coletiva de imprensa, que grande provavelmente essa coletiva de imprensa vai ser feita, né? E eu vou estar aqui gravando esse vídeo ainda para você. Tá? Infelizmente eu não vou ter como te passar a coletiva de imprensa, mas eu vou te passar mais ou menos o prospecto dele, tá? Que já saiu aqui na NHK, o prospecto dele, eu vou passar isso para você. Tá? Shigeru Ishiba tem 67 anos, foi eleito 12 vezes para a Câmara dos Representantes no distrito de Tottori. Tá? Essa é a 5ª vez que ele tenta ser primeiro-ministro. Então já dá para você ter ideia que o cara já está na política ali há muito tempo. Né? Ele nasceu como filho mais velho de Jiro Ishiba, que serviu como governador do estado de Tottori e ministro do interior. Depois de se formar na Universidade de Keio, trabalhou em um banco, mas entrou no mundo da política por recomendação do ex-primeiro-ministro Kakuei Tanaka. Depois de trabalhar como secretário da facção Tanaka, concorreu às eleições para a Câmara dos Representantes em 1986 e foi eleito pela primeira vez aos 29 anos, a pessoa mais jovem no Japão na época. Participou também de um grupo de estudo reformado por jovens membros do partido na sequência de incidentes de recrutamento e defendeu reformas políticas como a introdução de um sistema distrital de assento único. Então isso é bacana? Pô, isso é bacana. Deveria ser feito a mesma coisa no Brasil também. Já por aqui o que isso quer dizer? Um representante por estado. Acabou. Tá? Para não ficar enchendo aquele monte de gente, gastando dinheiro com não sei quantos mil, como é que fala assim, pagamentos desnecessários. É um, acabou. Tá. Em 1993, ele deixou o Partido Liberal Democrata em favor de uma moção de censura contra o gabinete Miyazawa, apresentada pelo partido da oposição sobre o tratamento do projeto da Lei da Reforma Política. Depois de trabalhar no partido Shinsei e no partido Shinshin, ele retornou ao Partido Liberal Democrata em 97. Ele ingressou no gabinete do Koizumi em 2002 como diretor-geral da Agência de Defesa e passou a ser ministro da Defesa e da Agricultura, Floresta e Pesca. Tanto que o Ishiba, nesse ponto da defesa, ele é meio radicalzão. Tá? Tanto que pode ser que dê até algumas reviravoltas agora daqui para frente por causa disso. Se ele não mudou a cabeça, pelo prospecto dele, ele nessa parte da defesa ele é meio radicalzão. Tá? Então por isso que o negócio aí com a China, se a China ficar provocando muito, pode ser que dê ruim. Tá? Por causa desse tipo de coisa, por ele ser meio radicalzão nessa parte da defesa. Mas, né, continuando. Nas eleições presidenciais de 2012, quando o Partido Liberal Democrata estava no partido da oposição, então você vê que nem sempre o Partido Liberal Democrata ele estava no poder. Você vê que agora, nessa época, ele estava de oposição. Por isso que aqui no Japão nós não falamos como é que se fala assim, direita e esquerda. Não, aqui é a parte governista e oposição. Tá. Obteve o maior número de votos dos membros do partido, mas perdeu na segunda eleição, né, para o antigo primeiro-ministro Abe. Após a inauguração da segunda administração Abe, apoiou a administração como secretário-geral do partido, né, e ministro responsável para a revitalização regional. Mas depois deixou o cargo. Nas eleições presidenciais de 2020, né, que foram sua quarta tentativa, perdeu para o Suga. Esse daqui eu vi, tá? E você fala assim, eu vi porque esse daqui eu acompanhei, os outros eu não acompanhei, tá? Da mesma forma que esse agora eu não acompanhei também. Então, ele perdeu para o Suga na sua quarta tentativa, né? E há 3 anos apoiando como
apoiando, em vez disso, o Kono. Então você vê que ele tentou apoiar o Kono também ali. Ah, para falar nisso, o Kono foi o menos votado, tá? Então você vê que o povo não está muito afim do Kono no poder. A facção foi criada em 2015 e dissolveu-se efetivamente há 3 anos, devido a uma diminuição no número de membros afiliados. Desde então tem continuado a sua atividade realizando sessões de estudo de política com membros próximos e viajando por todo o país dando palestras. Nas últimas eleições presidenciais anunciou sua candidatura em um santuário na cidade natal, Tottori. E durante a campanha ele apelou para a criação de um Ministério de Prevenção de Desastres. Caraca, mais um ministério para o Japão, né, gastar dinheiro. Para centralizar as respostas de desastres e para a revitalização das regiões locais. Também expressou sua intenção de continuar a política econômica do primeiro-ministro Kishida. Puta, fudeu, não vai dar o que presta. Mas, continuando. Era esse ponto que eu queria que vocês vissem. Então já dá para você sacar que não vai mudar muita coisa na parte econômica. Por isso que eu estava trazendo isso para você. Tá? Ele é conhecido por seu conhecimento de política de segurança, também é conhecido como um geek de defesa, porque seu hobby é construir modelos plásticos de caças e aviões de guerra. Ele também professa ser um geek ferroviário, pegando o trem entre Tóquio e a sua cidade natal, Tottori. Normal, pô. Aí daqui só vem, como é que se fala? Falando que ele gosta de mangá e blá blá blá. Gosta de comer careia, etc. Você vê que por encheção de linguiça daqui pra frente. Então já dá pra você sacar que ele vai mudar muita coisa? Não vai mudar, tá? Não vai mudar muita coisa, não. Então não tenham grandes esperanças, tá, em relação à parte econômica. Ah, japonês, mas é muito cedo para falar isso. Realmente é muito cedo. Se a gente levar em conta, né, que ele acabou de ser eleito agora. E você quer conhecer o caráter de uma pessoa? Lhe dê poder. Agora ele vai ter o poder na mão. Então agora nós vamos ver qual que é o caráter dele. Tá? E com isso dá para, dependendo, pode ser que dê mudanças em relação a esse tipo de protocolo que eu acabei de passar para você, que a Nikkei soltou sobre ele, pode ser que mude. Pode ser que ele, nesse inteirinho, faça um trabalho muito bacana. Só que, como o Kishida, ele, desculpa o termo, tá? Muita gente eu sei que não gosta, tá? Mas eu não consigo achar uma palavra que defina tão bem o estado que o Kishida deixou o Japão, financeiramente falando. Uma bosta. Então, até ele conseguir, como é que se fala assim, o Ishiba conseguir consertar alguma coisa, vai levar alguns anos. Não vai ser assim da noite para o dia. Isso se ele fizer um bom trabalho. Então, pelo menos, ao meu ver, a minha visão, pelo menos de 3 a 4 anos. Tá? Para ele começar a dar resultados. Porque agora vai ter a transição, ele vai ter que fechar um novo gabinete, até esse novo gabinete começar a engrenar. Só que claro que no começo eles vão querer mostrar serviço, então eles vão ó, pá. Só que nisso mostrar serviço não quer dizer que seja um serviço bom. O Kishida, ele quis mostrar serviço, ele trocou de gabinete 3 vezes. Porque você viu que os gabinetes dele só faziam burrada, para não falar uma palavra, né, maior. Porque eu não quero as pessoas falarem, japonês, para de falar palavrão. De vez em quando vira e mexe, aparece nos comentários. Isso perturba também, como é que se fala. Então, como é que se diz? Para evitar, como é que se fala assim, certos problemas, eu não sei como é que o Ishiba vai fazer. Tá? Se ele vai começar a pleno vapor ou se ele vai tranquilamente para poder colocar a casa em ordem. Mas vai levar pelo menos de 3 a 4 anos. Por que eu falo isso? A parte econômica, ele vai fazer a transição agora, vai mudar o gabinete. Tá? Aí o primeiro ano vai pegar os resquícios de toda a burrada que o Kishida fez. Tá? Porque ele vai, dependendo, vai pegar como é que se fala assim, a parte suplementar que o Kishida gastou, toda essa parte financeira no primeiro ano. Aí não tem jeito, ele vai ter que arcar com esse ônus. Aí já no primeiro ano, ele vai montar o próprio orçamento suplementar dele, ou toda a parte financeira dele, para dar no segundo ano.
Aí no segundo ano ele vai ver como é que a coisa vai engrenar de acordo com a ideia econômica dele. De acordo com o que der no segundo ano, ele vai fazer as modificações dele para dar uma melhorada ou não. Então você vê que nisso já foi por terceiro ano. Por isso que eu falei de 3 a 4 anos. Então no terceiro ano é que ele vai começar a ver algum resultado bacana do primeiro ano dele, ou não. Em cima disso, se ele conseguir consolidar no terceiro ano, quarto ano, já está bacana. Caso contrário, já sabe, né? Então, continuando aqui. O iene saltou para a faixa média de 143 em relação ao dólar americano, depois que o ex-primeiro-ministro da Defesa, Shigeru Ishiba, venceu a eleição do Partido Governista do Japão, derrotando a ministro da Segurança Econômica, Sanai Takaichi, né, que defendeu a flexibilização monetária. Então já dá para você sacar que o povo ali, né, não estava querendo flexibilização monetária. A moeda japonesa saltou brevemente em cerca de 3 ienes em relação ao dólar, já que Ishiba está prestes a se tornar o próximo primeiro-ministro do Japão, após vencer as eleições presidenciais. Então vamos aguardar aqui o que vai dar, tá, disso tudo, mas agora você já sabe quem que vai ser o próximo primeiro-ministro, se não acontecer nada no caminho. O que eu falo acontecer alguma coisa no caminho? Pode acontecer algum acidente, o cara ir para a terra do pai junto. Pode acontecer. Tá? Para morrer basta estar vivo. Tá? Tem muito o que fazer. Um grande exemplo, vocês lembram da época da eleição ali com o Eduardo Campos. O avião dele caiu de forma totalmente estranha ali que não sobrou ninguém. Né? Então, então tem que ficar esperto. Nesse meio inteirinho também alguém pode chegar, sei lá, cavar um podre do cara lá e denunciar e jogar a 4 ventos o podre do cara e o cara renunciar ao cargo. Pode acontecer. A gente nunca sabe o passado das pessoas. Pode ser que a pessoa tenha um passado bacana, sempre foi muito íntegro, ou o cara pode ter feito muita caca. Você vê que tá dando a repercussão aí, lá em Hollywood, com o rapper lá e outras pessoas que eu não vou falar o nome. Tá? Mas você viu a repercussão que tá dando. Então tem gente que tem um passado bacaninha, tem gente que tem um passado bem podre. Né? E vida que se segue. Tá? Mas vamos aqui ao teste chinês de míssil. Por que eu trouxe isso aqui? Porque ontem o governo japonês, você vê que eu anunciei aqui que o governo japonês, tá, ele estava fazendo preparação para compras de emergência de gás. Desse tempo todo que o Japão tá, como é que se fala assim, tá aí, desde que mundo é mundo, eu nunca ouvi falar do Japão fazer esse tipo de preparação. E agora ele está fazendo. Onde tem fumaça tem fogo. Tá? Porque o Japão já passou por diversas catástrofes, terremotos que já mataram, como é que se fala assim, centenas de pessoas, inundações, como é que se fala, nevascas, problemas com neve. Você vê que de tempos em tempos para até as expressas aqui do Japão, que muita gente, que o exército tem que ir lá levar combustível e comida para os caras, senão os caras morrem congelados dentro do carro. Então você vê que acontece uma série de desastres aqui no Japão. E eu nunca vi o Japão fazer esse tipo de preparação que ele está fazendo agora, por causa do gás. Então tem muita coisa que nós temos que ficar esperto. Aí nisso, nesse inteirinho, a China ela fez um teste, tá, de míssil balístico. A Rússia também fez. Só que o da Rússia não deu bom com o linguajar de hoje. Ele falhou. Só que o da China não. Por isso que eu já estou te atualizando nessa parte de geopolítica, para você não ser pego, entre aspas, de calça curta. Porque tem muita coisa na parte de geopolítica que eles notificam, só que eles não dão tanta ênfase. Só que aquela velha história, se você juntar um grãozinho aqui, um grãozinho ali, um grãozinho aqui, um grãozinho ali, você vai pegando muita informação. Aí você começa a condensar essas informações, começa a formar um cenário meio estranho. Tá, então vamos lá. O Ministério da Defesa chinês anunciou que notificou os países relacionados com antecedência
sobre um míssil balístico intercontinental. Desculpa. Intercontinental, um ICBM, em águas internacionais no dia 25. E anunciou que não se envolverá em uma corrida armamentista e manterá seu arsenal nuclear. Enfatizou que manteria a nível mínimo necessário para a segurança. Diz a lenda. Por que eu falo isso? Diz a lenda. Porque no mesmo dia que a China fez, a Rússia fez também. No mesmo dia, por incrível que pareça. Tá? O teste de míssil balístico, só que o da Rússia falhou. E nesse inteirinho também saiu uma notícia que a Rússia está com projetos de drones na China. Porque como a Rússia está por causa da guerra ali, está com sérias sanções, esse tipo de coisa, ele não está conseguindo, entre aspas, fazer certas produções. Só que nisso, o que aconteceu? Deixou a cargo da China. Então esse negócio dessa guerra da Ucrânia vai acabar, e esse suporte em relação a equipamentos militares para a Rússia vai acabar? Não. Você vê que a China está ajudando, a Coreia do Norte está ajudando, então esse troço não vai ter fim. Esse troço, como é que fala assim? Enquanto um não acabar com o povo do outro, como é que fala? Acho que é isso que está querendo. Isso não vai ter fim. Aí, como é que fala assim? Dependendo da situação que for, a Rússia vai invadir, vai pegar a Ucrânia, dependendo da situação ali, e vai pegar uma Ucrânia em frangalhos. E não vai gastar trilhões para poder reconstruir, dependendo da situação. É uma coisa inteligente? Pô, não é. Não, mas o cara, como é que fala assim? O cara, ele quer, usando aquela justificativa dele. Que eu não vou falar aqui porque o YouTube não me permite. Mas mesmo assim, por mais que tenha justificativa, não houve ataque. Esse é o grande problema. O outro foi lá e atacou usando uma justificativa que não se justifica, porque não houve o ataque daquela que seria a justificativa que ele colocou. Me perdoe aqueles que não estão entendendo o que eu estou falando, porque eu não posso falar certas palavras aqui, porque o YouTube censura. Tá? Mas você vê que não faz sentido. Então você vê que como é que se fala? É uma justificativa sem pé, sem cabeça. Tá? Justificou algo que não é injustificável. Né? Então, aí entra naquela ideia também. Israel e Hezbollah e Hamas, etc., como está agora. Só que nesse caso houve ataques. Houveram ataques. Então, como é que se diz? Uma coisa justificou. Só que a forma que escalou tá estranho. Tá? Mas é aquela velha história também. Tá? Já que é para fazer o trabalho, faz o trabalho bem feito. Penso eu. Tá? Porque já que houve essa escalada, não tem muito o que fazer. E vamos ver o desfecho disso futuramente, mas nisso está levando à morte de muita gente também, que é complicado. Tá? Então, essa parte de cenário geopolítica tem que tomar muito cuidado, principalmente com certas interpretações, porque se a gente levar a interpretação no radicalismo, não dá o que presta. É uma coisa muito tendenciosa. E aquilo que eu sempre falei, as pessoas estão se esquecendo o que é certo e errado, o que pode e o que não pode. Se você preza a vida do amiguinho do lado aí, você sabe que matar é errado. Mas é aquela velha história. Se o cara da facção que eu gosto matar, tá tudo certo. Mas se não é da minha facção, tá errado. Não, você sabe que matar é errado. Não é legal. Vai fazer pessoas sofrerem. Então você quer que alguém sofra para você ficar bem? Só que se acontecesse a mesma coisa com a sua família, com você, por exemplo, você gostaria? E é isso que eu falo para as pessoas, parem para pensar. As pessoas não tentam se colocar no lugar do outro, aquele tal da empatia. Não tentam ver a situação do outro, não. Eu só quero uma situação de ganho. Se eu ganhar, o mundo pouco importa. Só que um dia, aquela velha história, o mundo não gira, o mundo capota.
Aí naquela velha história, na hora que a pessoa que está sofrendo ali, ela fala, Deus é injusto, o macumbeiro me fez alguma coisa, é culpa do Exu. Mas não, mas nunca parou para pensar que ela, em algum momento na história dela, ela fez alguma coisa que prejudicou muito as pessoas. Mas, continuando aqui, o Ministério da Defesa chinês anunciou que lançou, né, um míssil balístico intercontinental equipado com uma ogiva simulada para treinamento, né, que caiu no Oceano Pacífico. Acredita-se que seja a primeira vez em 44 anos, desde 1980, que a China lançou um míssil balístico no mar. Se a gente levar em conta que a China lançou um míssil no mar do Japão não tem muito tempo, tá? Pode diminuir esse tempo. Mas ali não foi teste, tá? Ali já foi um ato de, como é que fala assim, de provocação mesmo. Tanto que foi isso que infelizmente deu, como é que se fala, munição para o Kishida conseguir a aprovação da defesa do Japão nessa parte de mísseis, aumentando ainda mais a economia e etc, parará, deixando os países da Ásia, entre aspas, polvorosos, porque o Japão, olha só como é que a coisa é tão safada, como é que a coisa é. O Japão, quando o Kishida ele conseguiu a aprovação disso, a ideia era comprar mísseis para abastecer o Japão, para a defesa do Japão. Até aí tudo bem. Na teoria foi tudo muito bonito, mas o que aconteceu tempos atrás? O Kishida ele pegou mísseis daqui do Japão, ele deu para a Ucrânia. Então aquela ideia inicial dos mísseis do Japão só para a defesa do Japão caiu por terra. Então, para você ver o tamanho da hipocrisia, como é que é. Então tem muito, por isso que eu falo, tem muita coisa nos bastidores que nós não ficamos sabendo, que a coisa deve estar tensa por lá de lá. Mas, né, tem muita gente que não acompanha muito a parte de geopolítica. Então, por não acompanhar, falta essas lacunas e depois fica falando besteira. Mas a coisa não está legal, geopoliticamente falando. Tá? Igual aquela declaração também do secretário-chefe da OTAN, né, falando sobre a aproximação da China e da Rússia. E para o Japão, ó, abriu o olho. Então tem muita coisa aí, como é que fala, nos bastidores, que o troço está ficando tenso. Tá? Na conferência de imprensa, o porta-voz do Ministério da Defesa chinês, né, eu não vou conseguir pronunciar o nome desse cara, tá, de forma certa, então não vou nem tentar, disse que este era um exercício regular para verificar o desempenho das armas e acrescentou: notificamos os países relevantes com antecedência e garantimos que os chineses na parte militar é suficientemente transparente. Tá? E parece que realmente aconteceu, que parece que os Estados Unidos falou que eles foram notificados, tá, nessa parte. O Japão não soltou relatório nenhum. Então não dá para saber. Tá? Os Estados Unidos ele praticamente ele falou. Tá? Saiu uma matéria ontem falando sobre isso. Mas você vê que ele fala um exercício regular, mas regular é com frequência, com regularidade. Esse exercício, né, foi depois de 44 anos. Por isso que eu falo que tem alguma coisa muito errada, muito estranha aí. Referindo-se à política relativa de armas nucleares que podem ser montadas em mísseis intercontinentais, né, a política nuclear da China tem um alto grau de estabilidade e previsibilidade. Não tem. Tá? Não há corrida armamentista e as forças nucleares são o mínimo necessário para a segurança nacional. Manteremos isso a nosso nível, disse ele. Não há corrida armamentista. Beleza, os caras estão criando armas novas, caças novos, tudo novo. Não há corrida armamentista. Troféu joinha para a hipocrisia. Né? No entanto, os Estados Unidos e outros países estão preocupados com o fato da China estar aumentando suas forças nucleares mais rapidamente do que o esperado. O porta-voz não revelou o tipo de míssil balístico que foi lançado dessa vez, mas com base no ponto de impacto há uma crença crescente que foi o Dongfeng 41 ou Dongfeng 31 AG, que tem um alcance que cobre o território continental dos Estados Unidos. Então você vê que se sai da China e cobre todo o território americano, você vê que o bicho é potente. Tá? Parece que o objetivo é mostrar o fortalecimento das forças nucleares aos Estados Unidos e outros países.
É aquilo que eu já falei. Se a China entrar numa guerra contra o Japão toma coquinho. O Japão não aguenta, tá? A China. Mas, né? Mas tem as bases americanas. Meu, esquece. Porque a base americana ali não vai fazer muita coisa, tá? Tem os navios americanos que vão vir. Mas a partir da hora que afundou aqueles navios e para depois repor, leva tempo. E nisso o Japão vai ficar o quê? Desprotegido. Então já dá para você sacar por A mais B, meu, que a coisa fica tensa, tá? O Japão, ele não tem muita chance caso ele entre uma guerra. Se entrar a Rússia então, junto, meu, aí é que é zero da coisa, mais ainda. Por que eu falo esse tipo de coisa? Pensa aqui, o mapa do Japão está aqui, a Rússia está aqui, a China está aqui. Então se a Rússia fechar esse lado, a China fechar esse lado, meu, acabou. E não esquecendo que tem a Coreia do Norte. Dependendo da Coreia do Norte, fala assim, não, eu vou te ajudar, China. Aí a Coreia do Norte fecha aqui. Nada entra, nada sai do Japão. O Japão, principalmente, ele é massacrado. Tá? Porque se a Coreia do Norte manda míssil daqui, Rússia daqui, China daqui, meu, não vai ter míssil patriótico que vai segurar. Por isso que eu falo, o Japão, ele, como é que se fala assim? É igual igual ao iPhone, ele quer bancar de gostoso, mas a situação geopolítica de antigamente mudou. Mudou de uma tal forma que o Japão está totalmente desfavorável na Ásia. Então, se ele não melhorar a coalizão dele, melhorar a correlação dele, meu, não dá o que presta. Por mais que pode aparecer pessoas falando ao contrário. Por que eu falo isso? O Vietnã pode ser que ajude o Japão, beleza. Não há problema. Mas olha o tamanho do Vietnã. O Japão está tendo que fornecer equipamento para o Vietnã. Você acha que o Vietnã vai conseguir dar algum suporte para o Japão ali? Meu, esquece. Tá? Então tem muita coisa que as pessoas, né, precisam parar com aquele radicalismo e ver a coisa na prática. É igual você ver que tem muito brasileiro lá no Brasil torcendo para esse tipo de coisa. Viva não sei o que, viva não sei o que. Beleza. É que o cara tá torcendo, que o cara tá lá na tonga da mironga, protegido. Se o cara tivesse aqui, correndo, tipo, entre aspas, risco real, dependendo, acho que não estaria falando esse tipo de coisa. É muito fácil as pessoas falarem do conforto do seu lar, da proteção da sua casa, certas coisas. Mas para quem está ali naquela situação, próximo a alguma coisa, a tensão é diferente. Tá? As coisas são diferentes. Por isso que às vezes, uma frase que eu sempre uso, eu levo na minha vida sempre: a ignorância é uma bênção. Quanto ignorância que eu falo, não é que a pessoa é ignorante, a pessoa ela não tem conhecimento. Então, quanto menos conhecimento ela tem, menos ela se preocupa com problemas alheios, menos ela se preocupa com certas questões. E nisso ela leva a vida e fala a besteira que ela quiser, sem peso na consciência, porque ela não vai falar assim, não sabia, usa aquela desculpa, eu não sabia. É igual o governo Lula. No primeiro mandato aconteceu todo aquele monte de coisa. Qual que era o mote dele? Eu não sabia. Por mais que alguém possa me xingar. Mas se você pegar historicamente falando, o que o Lula falava no primeiro mandato dele, entre o primeiro e o segundo, eu não sabia. É muito fácil falar. Tá? Por isso que eu falo, a ignorância é uma bênção. Tá? Repito, ignorância não de ignorante. Ignorância na falta de conhecimento. Então vamos para a última matéria aqui. A parte do ônibus. Essa aqui eu achei um absurdo do cão, por isso que eu quis trazer para você. A indústria, no caso automotiva, e que enfrenta problemas de escassez de motoristas aqui no Japão, elaborou uma política para o futuro. A Japan Bus Association, no caso a associação, né, japonesa dos ônibus, tá? Pretende introduzir totalmente a condução autônoma e o transporte, né, sem pagamento em dinheiro até 2030. Você vê que não está muito longe. A Japan Bus Association, que é composta por 2.200 operadores de ônibus em todo o Japão, elaborou uma política para abordar as questões futuras, como uma série de interrupções e redução no serviço de ônibus de rota,
devido à escassez de motoristas e declínio no número de passageiros. Isso depende, tá? Depende do estado, porque geralmente, dependendo da situação, eu vejo ônibus lotados. Isso depende muito também de horário. Então, tem que se tomar cuidado também com esse tipo de afirmação. Né? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque às vezes usa-se certas prerrogativas para tentar, como é que se fala assim, justificar algo que não é justificável. Então você vê que eles usam a ideia, está faltando escassez de mão de obra no Japão inteiro, diz a lenda. Mas você vê que, o número de desemprego aumenta. Então como é que eles têm a coragem de falar que está aumentando o número de desemprego se eles falam que está faltando gente para trabalhar? Não faz sentido. Se está faltando gente para trabalhar, a escassez de mão de obra deveria ser mínima para zero. Porque tudo aquilo que tem de mão de obra já deveria ser toda alocada. Se você olhar a lógica, mas não é isso que acontece. Então já dá para você sacar por A mais B o tamanho da mentira que vem usada. Por quê? Eles querem pagar cada vez menos as pessoas para ter mais lucros. É a ideia do capitalismo. Há algo de errado nisso? Não. Só que nisso interfere muito na vida das pessoas. Aí vem o primeiro-ministro pedindo aumentos atrás de aumentos, gerando inflação atrás de inflação, porque esses aumentos salariais eles geram inflação. Porque o empregador ali, que ele vai pegar e vai aumentar o salário, ele vai ter que repassar esse aumento, esse aumento salarial para os seus produtos e serviços. E nisso vai aumentar os valores. E então nisso vai ficar aquele ciclo sem fim de aumentos. Só que aquele aumento que ele deu para os seus funcionários naquela empresa ali, aquele aumento ele não vai se refletir para o Japão inteiro. O aumento de salário, porque ele vai se refletir só para os seus funcionários. Mas o Japão inteiro, entre aspas, dependendo da situação, vai pagar o pato. Por que eu falo esse tipo de coisa? Empresas, por exemplo, petrolíferas, empresas de gás, empresas de geração de energia elétrica aqui no Japão, elas vão dar aumentos para os seus funcionários. Beleza, igual, por exemplo, uma empresa que faz geração de energia. Ela vai dar o aumento, como é que se fala, de energia, de salário para os funcionários dela ali. Só que depois daquele aumento, ele vai ser jogado para o operacional. Então, o custo da energia vai aumentar, porque ele deu um aumento para os funcionários. Só que esse aumento da energia, que ele está sendo jogado por causa do aumento salarial, vai ser pago por todo mundo daquela concessionária. E dependendo se ele manda de uma concessionária energia de uma concessionária para outra, a outra concessionária também vai pagar esse aumento dos funcionários ali. Então você vê que é um ciclo sem fim. Por isso que na época da deflação era todo mundo, por mais que se fale, deflação é ruim, economistas falam, deflação é ruim. Na teoria, na prática, foi os anos que o Japão mais prosperou. As pessoas prosperaram. Aí depois que começou a cair o poder aquisitivo das pessoas, o poder de compra das pessoas por causa da inflação, que começou, as pessoas pararam de fazer filhos no Japão, porque estava cada vez mais caro. Então, se está cada vez mais caro, e eu não estou tendo conta de me sustentar, eu vou colocar um filho no mundo? Faz sentido? Porque aí vai passar a fome dois, eu e o filho. E uma criança no mundo requer cuidados médicos, alimentícios, tá? Roupa, escola. Então tem uma série de cuidados que a criança, para ter um mínimo de conforto e dignidade, ela precisa daquilo ali. Só que sem planejamento é tipo assim, é uma irresponsabilidade, porque sem planejamento é aquela velha história, igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então se acontecer alguma coisa no caminho, a gente dá jeito, beleza, dependendo do jeito, o que é? Ir na mídia social, pedir ajuda, isso, aquilo, e o troço está errado, por quê? Porque você não fez um planejamento de vida, não fez um planejamento escalado de vida. E um negócio ali é complicado, dependendo, fica muito complicado. Tá. Por isso que você vê que no Japão tem cada vez menos crianças nascendo.
Por causa desse tipo de coisa. As pessoas vão estudando, vão ganhando grau de escolaridade e maturidade, elas vão vendo, não, o negócio está esquisito. Você vê que na China está começando a acontecer o mesmo fenômeno. Aí eu pergunto para você, por que pessoas que têm mais escolaridade têm menos filhos, e pessoas que não têm escolaridade têm mais filhos? E aí? Caso raro, aquele rico que tem muitos filhos. No normal, são poucos. Em compensação, o pobre, quanto mais baixo o grau de escolaridade, mais filho ele coloca no mundo. É uma coisa inteligente? Não é. Mas eu estou falando assim, mas muita gente não gosta do que eu falo. Mas eu estou jogando a verdade. Não vou passar pano. E aí? A japonesa, você não tem filho? Não, por causa desse tipo de coisa. Não tem condições. Pô, como é que fala assim? É uma questão de dignidade, não só minha, mas da criança também. Se eu colocar uma criança no mundo para se lascar, para quê? Para que eu vou colocar um novo espírito, para quem acredita em reencarnação, tá? Para que eu vou colocar um novo espírito que já está vindo para a Terra para pagar alguma coisa para se lascar ainda mais? Sabendo que a parte da reencarnação ali, como é que se diz? Isso para quem acredita, tá? A pessoa já é devedora por si só, por isso está reencarnando, que tem que pagar certas merdas que fez na vida passada. Então tá vindo já para poder pagar. Ainda coloca mais encargo em cima da pessoa, pô. Em vez de você ter amor, você está fazendo a pessoa sofrer junto. É besteira. Tá? Mas eu falo assim porque não é todo mundo que aceita esse tipo de coisa, esse tipo de ideia. Tá? Mas, vida que se segue. Então, continuando aqui. Tá? O objetivo é introduzir totalmente a condução autônoma nível 4, tá? Que opera sem motoristas, e o pagamento das tarifas sem dinheiro até 2030. Além disso, né? A associação planeja aumentar o número de motoristas mulheres e estrangeiros e reforça sua abordagem ao governo e outras organizações para expandir a oportunidade para os estrangeiros realizarem o exame da língua japonesa se necessário. Fez sentido para você? Para mim não fez sentido algum. Por que eu falo esse tipo de coisa? Se eles estão querendo colocar ônibus totalmente autônomos até 2030, por que eles querem contratar mulheres motoristas e estrangeiros? Uma coisa contradiz a outra. Então você não sabe até que ponto os caras estão falando verdade e os caras estão falando mentira, aquela mentira para fazer politicagem. Fez sentido? Por isso que eu falo que o japonês é um caso que você tem que ser estudado. Porque os caras não param para pensar no que está falando. Mas continuando, né? A Japan Bus Association espera que esses esforços aumentem os lucros dos operadores, né, e ajudem a manter as opções de transporte local. É aquela velha história. Se ele não contratar mão de obra e deixar só os ônibus autônomos, realmente ele vai ter uma grana. Mas se ele contratar motoristas para ir junto, ele vai ter prejuízo. Por quê? Ele vai ter um ônibus que dirige sozinho, a pessoa ali para ficar sentada só olhando o ônibus dirigir. Ele vai ter que ter uma pessoa para fazer a manutenção daquele ônibus autônomo. Não estou falando de mecânico. A manutenção da parte de software e etc. Tá? Então, vai aumentar a despesa em vez de diminuir. Então, se ele não tivesse um ônibus autônomo, tivesse só o motorista, ia ser um gasto. Mas com o motorista e o autônomo são dois gastos. Então, por isso que eu falo, fez sentido o que ele falou? Não, não fez sentido algum. Por isso que eu falo que os caras são meio doidos, tá? Por isso que eu trago certas bizarrices para você, já para você ter uma ideia que japonês é doido. Os caras são meio chapado, tá? Não de uma forma geral, tá? Mas você vê que os caras não pensam para falar, tá? Vamos lá. Ichiro Shimizu, que o presidente da Associação Japonesa de Ônibus, disse: queremos fazer o nosso melhor para manter nossos ônibus. Para transformar os ônibus, né, em uma indústria dos sonhos, devemos criar ônibus da próxima geração. Ponto. Fechou ali. E ficou nisso. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que os caras são meio doidos. Tá? Então, por isso que eu falo para você.
tem muito radicalismo no meio, tem muita coisa doida no meio. Então acredite se você quiser. Se você não, canso de falar, não precisa acreditar em mim, tá? Você pode pegar e pesquisar isso aí no Google, tá? Esse tipo de matéria no Google aí, tanto que essa matéria saiu na NHK também, essa parte da associação ali. Então tem muita coisa doida no meio, tá? Você vê que o Japão, entre aspas, ele é muito tradicional, tem umas coisas muito bacanas, mas tem muita tecnologia, muita coisa doida no meio também, tá? Então você vê que ele tenta conciliar, mas nem sempre dá certo, porque tem uns caras meio doidos, tá? Nesse meio tempo. Mas em si, eu amo morar no Japão, canso de falar isso. Amo de morar aqui. Aqui é muito bacana, aqui me proporciona muita coisa que eu não teria no Brasil. Então ainda vale a pena morar aqui? Pô, pra caramba, tá? Mas é aquela velha história, você não pode parar. Você vai ter que sempre se movimentar de alguma maneira na parte financeira. Porque a parte financeira você vê que está ficando cada vez mais complicada. A parte de política, a parte de geopolítica está se tornando perigosa aqui na Ásia, com certos movimentos. Então é aquela velha história, igual no caso do Ishiba agora, o Ishiba entrando. O cara é meio radicalzão na defesa. Então se ele não mudou essa postura dele, dependendo da provocação que tiver, se o Ishiba estourar, não vai dar o que presta. Então nós temos que tomar cuidado, pra caramba. Só para vocês terem um exemplo. Tá? O ministro da Defesa, não o atual, o anterior do gabinete Kishida, quando estava aquela ideia dos mísseis da Coreia, primeira coisa que ele falou, não sei se o cara estava meio puto com a vida, ele falou assim, derruba. Aí depois pararam para pensar. Aí o cara voltou atrás no... Como é que se fala assim? Na ordem dele. Mas a ordem primeira era para derrubar todos os mísseis que a Coreia do Sul... A Coreia do Norte soltasse em direção ao Japão, que chegasse perto do território do Japão. Ele falou, derruba. Só que nisso ia dar uma confusão danada. Porque se ele derrubasse, a Coreia do Norte ia falar, você está interferindo no meus... Como é que se fala assim? Nos meus testes e bababá, ia dar uma comoção do caramba. Aí depois ele voltou atrás. Tanto que nesse meio tempo passou aquele míssil da Coreia do Norte que passou pelo céu do Japão, né? Foi cair lá na Tonga, na Mironga, passando por cima do Japão todinho ali. Então ele voltou para trás, deu aquela ponderada, porque acho que ele deve ter tomado puxão de orelha. Então tem que se tomar cuidado com as pessoas que colocam no poder, tem que tomar cuidado. Eu estou falando desse evento porque muita gente desconhece esse evento que aconteceu aqui, com esse tipo de pensamento. Então tem que tomar cuidado pra caramba. Porque um movimento errado pode dar o início de de alguma coisa pro lado de cá. Você vê igual o Hamas estava soltando foguete na bunda de Israel, achando que Israel não fosse fazer nada, porque Israel foi segurando, foi aguentando, fez aquele domo dele lá de defesa. Então Israel foi aguentando ao longo dos anos, foi aguentando. Só que chegou uma hora que os caras explodiram. Chega com essa palhaçada. Aí foi pra cima. E tá a coisa que tá. Em vez dos outros, simpatizantes do Hamas ficarem quietos, não. Foram lá e começaram a soltar foguete na bunda do Israel. Agora Israel está indo para o lado do Hezbollah. Foi inteligente? Foi burrice. Ninguém sabia as cartadas que Israel tinha. Você viu que aquela ideia do pager, aquilo ali foi uma ideia de gênio. Aquilo ali. Quem estava esperando aquilo? E Israel já está se pronunciando que dependendo da situação eles vão invadir por terra também. Aí vai levar um merdeiro danado. Em contrapartida, você vê que o presidente do Irã ali, o novo, ele falou, não, eu não quero guerra, eu quero paz. Então você vê que ele está tentando, o novo presidente ali do Irã, ele está tentando trazer a paz, enquanto os outros retardados estão tentando trazer a guerra. Então você vê que o esforço de um é minado por um monte de tonto. Por isso que eu falo que em relação aos comentários, quer escrever nos comentários, não há problema. Mas não escreva coisa tonta.
Porque tem gente que lê os comentários ali, dependendo da coisa tonta, a pessoa ela leva como verdade. E aí todo o trabalho que as pessoas têm de tentar melhorar, tentar trazer alguma coisa bacana, é jogado por terra. Não estou falando só do meu canal, tem muitos outros canais também. Igual você vê que tem muito canal de biologia, que o cara tá lá falando, dando uma puta de uma aula bacana pra caramba. Aí chega meia dúzia de tonto e escreve coisa totalmente ao contrário. Todo aquele trabalho que o cara trouxe no vídeo, jogou-se por água abaixo. E a coisa piora ainda mais quando é matéria escrita. Que muita gente tem preguiça de ler, tem muita gente que não tem o entendimento da compreensão, da interpretação de texto. Tem gente que lê, só que não entende o que está lendo. É o famoso analfabeto funcional. Ele lê, mas não entende o que está lido ali. Então ele não consegue interpretar. Então aquilo que ele lê muito ao pé da letra. Então ele não consegue pegar a essência que a pessoa está passando ali com a escrita. Só para vocês terem uma ideia como é que a coisa está, o número de pessoas que leem livros no Japão está diminuindo. Saiu essa pesquisa. Está diminuindo cada vez mais as pessoas que estão lendo livros no Japão. Porque eles estão lendo aqui muita coisa de mídia digital. Então tem que se tomar cuidado, pra caramba. Porque tem muita coisa de mídia digital que descrevem por aí que é muita besteira. Tem muita coisa assim que, é tenso. Tá? Então, entre a verdade universal, o famoso axioma, e as besteiras que soltam por aí, existe um gap desse tamanho. E é nesse gap que a maioria de nós se entra. Eu também estou incluído nisso. Por quê? Tem áreas que eu não domino. Então eu preciso ir lá, quando eu faço pesquisas, ir atrás, que eu preciso tentar ver as fontes mais verídicas possível, para mim não pegar a informação errada, para mim. Igual quando eu estava entrando no mercado, nesse mercado de investimentos. Japonês, lá vem você falar de investimento. É um grande exemplo. Eu não sabia de muita coisa. Sou formado, só que muita coisa na faculdade não fala do mercado de ações. A faculdade não passa muita coisa do mercado de ações. Então tem muita coisa do mercado de ações que você aprende na prática. Só que até você entrar na prática é bom você saber um pouco de teoria. Porque o pensamento que se passa numa faculdade, o pensamento que fala assim, a parte matéria, teórica, etc., em determinadas situações muda muito da prática do dia a dia. Então você tem que, entre esse faculdade, dia a dia, você tem um gap desse tamanho, você tem esse espaço. Então entre esse espaço você tem que procurar informações reais. Então nisso das informações reais, para você entrar com chance de perdas no mercado de ações, você tem que fazer uma pesquisa muito extensa, você tem que ter o famoso educação financeira. Tá? Porque aquilo que você vai aprender na faculdade é uma coisa. Aquilo que você vai levar no mercado, praticamente, dependendo da situação, vai dar uma diferença muito grande. Então, para você pegar e dar aquela estudada, você vai ter que pegar várias fontes, de várias situações. E nisso você pode pegar muita informação bizarra no meio. Aí é a hora que tem que entrar o seu filtro. Só que se o seu filtro está lotado de coisa errada, você só vai filtrar coisa errada. É a mesma coisa, você tem um filtro de água para você tirar certas impurezas. Mas se o seu filtro já está vencido, as impurezas vão passar. É a mesma coisa. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tá? Por isso que às vezes eu vejo hoje pessoas falando para mim. Tá? Mas isso aí, como é que se fala? O investimento nisso é assim, investimento nisso é assado. Aí você pergunta para a pessoa, você investe? Ela não fala. Você tem ações? Ela não fala. Então você já sabe que tem alguma coisa errada aí. Porque quem tem vivência, quem está ali no dia a dia, ela tem já um conceito do que ela está vivendo. É igual aquela ideia, aquilo que eu falo, o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, um dos caras mais ricos nessa parte de investimentos. Ele fez a maioria da fortuna dele depois dos 60 anos, então você vê que a idade não importa, entre aspas, tá? Você vê que acima dos 60 anos que ele fez a maioria da sua fortuna. E ele fala, as pessoas não seguem a filosofia dele, só seguem a carteira, mas não a filosofia dele.
As pessoas não seguem a filosofia dele porque leva-se tempo. E as pessoas querem as coisas muito imediatistas. E para carteiras de investimentos, para ganhos, dependendo da situação, leva-se tempo. Não é assim. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. É o tipo de carteira que eu faço, o buy and hold. Tá? Diferentemente do carry trade, do day trade, do, como é que se fala, do swing trade. Né? Carry trade, então, eu não faço nem a pau, porque ele depende de uma alavancagem. Essa alavancagem, dependendo, você tem que se endividar. E é nisso que muita empresa no mercado de ações acaba se endividando, depois ela não consegue pagar os cotistas, os acionistas ali. Por causa do quê? Ela se alavancou, ela se endividou para tentar fazer uma alavancagem pensando que ia dar certo e não deu. Então, porque o mercado ele é muito volátil. Então tem que tomar cuidado, sim. Por isso que eu falo para você, quer fazer certos investimentos, não há problema, mas saiba no que investir. Saiba no que você está fazendo. Tá? Porque existem indicadores históricos. Não é indicador de hoje para amanhã, são indicadores históricos ao longo dos tempos, de décadas, de segurança. Se as pessoas aprenderem esses indicadores, seguirem esses indicadores, pô, a chance dela perder é muito mínima. É mais emocional do que racional. O que eu quero dizer? Porque tem pessoas que no momento de oscilação do mercado, ela se sente insegura, ela fala assim, vou perder. É a parte emocional. Então ela vai lá, ela faz certas ações que ela acaba perdendo, mas por ato emocional. Porque se ela fizesse a ideia das compras não realizadas, por exemplo, o que aconteceria? Deu aquela oscilação, caiu, se ela segurar mais um certo tempo, aquilo vai subir de novo. Porque sempre acontece de subir. A empresa só não vai subir se ela falir. Caso contrário, isso vai subir. Já foi provado ao longo dos tempos, historicamente falando. Mas é questão que de segurança emocional. Tem gente que não tem esse suporte emocional. Tem gente que tem. E é nesse ponto que eu falei, igual quando deu o problema da Nikkei, aqui no Japão, a 225. Eu falei naquele momento, não venda. Não venda porque vai perder dinheiro. Era questão de noção. É questão de você ter sua segurança emocional ou não. E é nisso que muita gente perde grana. Por falta do quê? De ter essa segurança emocional. Então o mercado de ações, o mercado de investimento, ele é muito movido à emoção. Então nessa parte, dependendo da situação, psicólogos podem fazer um grande trabalho com investidores nessa parte. Só que a hora do vamos ver só acontece quando dá a queda na bolsa, circuit break e outras coisas. Aí você vai testar a sua parte emocional ali. Principalmente se você perdeu o time de compra e venda. Perdeu esse time de compra e venda, não faça nada. Porque se você fizer alguma coisa, você corre risco de perder. Então é besteira. Só que pessoas entram no mercado de ações sem esse tipo de conhecimento. Levando, eu vou perder, corre, vende. Tanto que, né, no último circuit break da Nikkei, houve perdas de mais de 1 bilhão. Porra, é muita grana, muita gente perdeu dinheiro ali. Eu tenho como passar pano para isso? Não. Muita gente perdeu dinheiro. Mas foi por causa de quê? Fator emocional. Em compensação, muita gente enriqueceu também. Que foram investimentos na casa dos trilhões. Você vê que a perda foi muito menor. Foi 1 bilhão. Os investimentos, os ganhos foram na casa dos trilhões. Olha a diferença. Então quem tem, como é que se fala, segurança emocional, já se conhece, a chance de ganhar é muito mais do que a chance de perder. Mas falta o quê? Conhecimento para isso. Por isso que eu falo, conhecimento é poder. Tá? E eu vou ficando por aqui e Maido.